ABC da Seguridade, em apoio a trabalhadores e sindicatos, porque entender previdência e saúde é fundamental. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Hoje eu estou com a auditora fiscal, doutora Luciana Carvalho. Olá, obrigado por aceitar nosso convite, né? Ela que é auditora do antigo Ministério do Trabalho, auditora fiscal do trabalho, e ela trabalha muito com PCD, pessoas com deficiência, né? Até eu estou aprendendo bastante. Para a gente começar então, PCD... A gente não fala em necessidades especiais. Não. Já falamos um programa sobre isso, né? Falamos... Pessoa com deficiência. Esse é e o também nome. Não falamos portadora, não colocamos como deficientes, não... Ok. Pessoa com deficiência. E aí falamos do aspecto, no outro bloco, da educação. Muito interessante, hein? Dá uma olhadinha. Agora, nós vamos falar sobre o trabalho e lei das cotas em especial. Então, doutora Luciana, lei das cotas, o que é isso que todo mundo fala? Tem cota, qualquer empresa, então a empresa tem lá 3 funcionários, uma lanchonete, tem cota, não tem? O que é a lei das cotas? Isso é bem importante esclarecer, porque às vezes tem uma lenda urbana que paira, que é difícil para as empresas contratarem pessoas com deficiência, mas nós estamos falando de uma legislação, primeiramente, que já tem 28 anos. É um artigo da lei previdenciária que diz que aquelas empresas com mais de 100 trabalhadores têm que ter de 2 a 5% de seus funcionários de pessoas com deficiência. Então, mais de 100. Mais de 100. Então, não estamos falando de empresas pequeninas, e estamos falando só de 2%, porque de 100 a 200, 2% do número de trabalhadores com deficiência. E a grande beleza da legislação brasileira é que esse artigo, ele foi reiterado por uma convenção da OIT sobre os direitos das pessoas com deficiência, e que no Brasil foi recepcionado através de 2 decretos, sendo um deles votado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 votações e com aprovação por 3/5 dos parlamentares. Então, hoje, a legislação referente aos direitos das pessoas com deficiência é Constituição Federal. Que é uma convenção da OIT. Então, olha que interessante, eu não sabia disso. Quer dizer que quando a OIT tem uma convenção e ela é aprovada pelo parlamento, ela é uma lei ordinária. Ordinária, isso. Mas, se for uma legislação sobre direitos humanos, aprovada nas 2 casas do Congresso, em 2 votações e por 3/5 dos parlamentares, aí ela adentra o nosso ordenamento como Constituição Federal. E essa convenção da ONU foi a primeira sobre direitos humanos que adentrou o nosso... Olha que interessante. Quer dizer que agora com essa retirada de direitos que a CLT trouxe, então, do ponto de vista dos portadores de deficiência, pessoas com deficiência, né? Do ponto de vista de pessoas com deficiência, estamos salvos. Estamos salvos, né? A gente, constitucional, inclusive. Isso, a gente nunca fica totalmente tranquilo, né? Porque a ideia é sempre progressão de direitos, nunca nenhum tipo de retrocesso social. Então a gente está sempre observando, sempre lutando, mas tem uma garantia a mais, que é o fato de ser norma constitucional. E essa questão de que a gente ouve as empresas falarem, o auditor fiscal foi lá e exigiu a cota, mas não tem pessoa com deficiência para eu contratar. Isso é verdade, não é? Ou como é que... Não é verdade. O que acontece com as pessoas com deficiência, que é o que acontece com qualquer pessoa, conosco também, é que elas levaram tantos nãos que elas foram levadas a acreditar que não eram capazes ou que o mercado não as abraçaria. Então, com esse trabalho em conjunto, esse apoio de vocês aqui, de falar sobre o tema, vários parceiros em Santa Catarina, a gente em 4 anos cresceu 8.600 empregos para as pessoas com deficiência.
e levando em consideração que também os reabilitados do INSS entram para fins de cota. Ah, que interessante. A pessoa que passa, que está afastada por um benefício doença, sofreu um acidente sofreu um trabalho, sim. Ou não também, a pessoa também, mas que passa na reabilitação e sai com aquele certificado, ela pode ser incluída através da lei das cotas. Ah, que coisa, olha. E a pessoa que nos assiste hoje, a pessoa com deficiência que nos assiste, onde ela procura e quer trabalhar, ela entende que ela tem uma deficiência, mas ela tem capacidade produtiva. Só que ela precisa de um suporte inicial, uma base para colocá-la no mercado. Sim. Onde é que essa pessoa vai? Quem ela procura? Olha, a gente fala que, assim, para a pessoa com deficiência, ainda tem que ser, infelizmente, um passinho um pouquinho a mais do que as pessoas sem deficiência, né? Então, eu sugiro que ela procure o Conselho Municipal da cidade dela, dos direitos da pessoa com deficiência, o Cine, que faz essa intermediação de mão de obra, as associações, se ela, por exemplo, é uma pessoa com deficiência física, aqui nós temos a FLODEF, nós temos a única fundação do Brasil em relação à pessoa com deficiência, que é a Fundação Catarinense de Educação Especial. Eles fazem colocação no mercado. A nossa APAI Florianópolis, por exemplo, né, só para citar as da cidade, ela tem trabalho de inclusão no mercado de trabalho, então já incluiu dezenas, centenas de pessoas com deficiência. Então, procurar as organizações, a SIC e vários, né? E para fechar, então, nosso tempo aqui é rápido, é curto, né? Além da lei das cotas, que protege essa pessoa, né? Ou tenta minimamente igualar ela, a comunidade em geral. Que outras leis nós temos? Nós temos aí a questão do transporte, a questão do carro, de tirar o carro, né? A pessoa, como é que funciona isso? A gente tem, em 2015, a convenção, ela foi mais ou menos, como é que eu vou dizer, teve uma calibradinha para a realidade brasileira, que foi a lei da OIT. Isso. Essa aqui. Que ela foi para esmiuçar, nunca para contrariar o que está na convenção, que foi a Lei Brasileira de Inclusão, né? E a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata sobre várias questões: educação, trabalho, acessibilidade, etc. Ai, que bom, né? Então tá aí, tá dado o recado. Obrigado mais uma vez, Eu né? que agradeço. E obrigado a você que sempre nos acompanha. E até a próxima. ABC da Seguridade, em apoio a trabalhadores e sindicatos, porque entender previdência e saúde é fundamental.